Você já percebeu como a vida parece ficar em silêncio pouco antes de algo extraordinário acontecer? Há momentos em que o peso é tão grande que parece que as portas estão fechadas, que ninguém ouve, que nada muda. É nesse instante que muitos desistem, mas é também nesse mesmo instante que Deus prepara a virada. O silêncio não é abandono. O silêncio é o campo onde Ele prova sua fé e fortalece o seu espírito. Você pode estar enfrentando pressões invisíveis agora mesmo, batalhas que ninguém vê, guerras dentro da sua mente e do seu coração. Mas é nesse ponto que a oração ganha poder. Não uma oração qualquer, mas aquela que nasce da alma, aquela que não aceita viver derrotada. Quando você abre a boca e clama, o céu escuta e o inimigo treme. O poder de Deus não precisa de muito tempo. Não precisa de rituais complexos. Não depende de circunstâncias. Ele se move quando você decide acreditar e dobrar seus joelhos. Você pode até pensar que está sozinho, mas enquanto você ora, há exércitos celestiais se levantando a seu favor. E é aqui que começa a revelação. Antes da batalha mais intensa, existe o silêncio que parece sufocar, mas que na verdade prepara o terreno para a vitória. O silêncio que precede a batalha. Existe um silêncio que não é ausência de som, mas sim uma preparação invisível. Muitas vezes, você sente como se o céu tivesse se fechado, como se Deus tivesse parado de falar, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para você. Esse silêncio pesa, incomoda, causa insegurança e abre espaço para o medo soprar dentro da sua mente. É como se cada segundo de espera fosse um teste para ver se você realmente acredita ou se vai desistir no meio do caminho. Esse silêncio não é abandono, é treinamento. Quando Deus fica em silêncio, Ele está moldando o coração, fortalecendo a fé e preparando o cenário para que o milagre seja ainda mais impactante. O inimigo sempre tenta transformar esse silêncio em desespero. Ele sussurra mentiras dizendo que nada vai mudar, que sua oração não foi ouvida, que você foi esquecido. Ele coloca dúvidas em sua mente para que você largue a fé, para que você se curve ao peso do momento. Mas o que ele não sabe é que enquanto você permanece em oração, mesmo sem sentir nada, você está acumulando uma força que ele não pode medir. Cada lágrima que cai nesse silêncio é uma semente plantada. Cada suspiro de dor é um clamor que atravessa o invisível. É nesse lugar secreto, nesse silêncio esmagador, que os maiores milagres começam a ser desenhados. Pense em como foi com Jó. Ele perdeu tudo, passou por um silêncio ensurdecedor. Parecia que Deus tinha se escondido. Seus amigos o acusaram, sua esposa o desanimou. E ainda assim ele não amaldiçoou o Senhor. O silêncio foi o terreno onde sua fé foi provada. E quando Deus decidiu agir, o que estava em pedaços foi restaurado em dobro. Esse é o mistério do silêncio. Ele prepara uma vitória maior do que a perda. O silêncio que precede a batalha também foi experimentado por Jesus no Getsêmani. Ele orou com angústia tão profunda que suou gotas de sangue. Seus discípulos dormiam. O céu parecia não responder, mas ele orou mesmo assim. E depois do silêncio, veio a cruz. Depois da cruz, a ressurreição. Esse é o padrão do céu. Silêncio, batalha, glória. Se você está atravessando o silêncio, é porque algo grande está a caminho. E talvez você se pergunte, por que Deus permite esse vazio? Porque sem o silêncio não aprendemos a confiar. Sem o silêncio não descobrimos a profundidade da fé. É fácil acreditar quando tudo está claro, mas a verdadeira fé é revelada quando você caminha sem enxergar nada. O silêncio é o palco onde o céu vê quem você é de verdade. É nesse espaço que se revela se sua oração é só rotina ou se é um clamor da alma. Quando você entende que o silêncio não é abandono, mas um sinal de preparação, você para de se desesperar e começa a vigiar. Você percebe que o silêncio é como o intervalo antes da música recomeçar com mais força.
É como o momento em que o arqueiro prende a respiração antes de soltar a flecha que vai direto ao alvo. É como a pausa que antecede a queda das muralhas. Nada do que você sente nesse silêncio é perda de tempo. Tudo é treinamento e alinhamento. Enquanto você permanece firme, Deus move peças que você não vê. Enquanto você ora, Ele toca corações, abre portas, derruba barreiras, mesmo que por fora nada pareça mudar. O silêncio é a prova de que algo está acontecendo no invisível. Não se engane achando que está tudo parado. O céu nunca fica imóvel. O silêncio que você sente é apenas o intervalo entre a sua oração e a resposta que virá. Aquele que entende o valor do silêncio não cede à ansiedade, não abandona a fé, não corre para atalhos que parecem mais rápidos. Ele permanece, ele espera, ele crê, porque sabe que o silêncio é apenas o prenúncio da batalha que já tem vitória decretada. Se hoje você sente que suas palavras batem em um muro e voltam, lembre-se, Deus não ignora uma oração. Ele está apenas preparando o terreno para que quando a resposta chegar, não haja dúvidas de que foi Ele quem agiu. Assim como o soldado aguarda o sinal antes da batalha, você está nesse tempo de espera, e logo o sinal virá. Logo o céu se moverá. Logo aquilo que parecia silêncio se revelará como a voz mais alta da fidelidade de Deus. O silêncio que precede a batalha não é o fim. É o anúncio de que a guerra já está vencida e de que você verá com seus próprios olhos a vitória que Deus preparou para você. O inimigo invisível. Nem sempre o inimigo é uma pessoa diante de você, gritando, apontando o dedo ou declarando guerra. Muitas vezes, o inimigo é invisível, trabalha em silêncio, ataca quando ninguém percebe. Ele se esconde atrás de pensamentos que surgem de repente, de medos que roubam o sono, de sentimentos que paralisam. É aquela voz que diz que você não é capaz, que não vai conseguir, que não tem valor. É a ansiedade que sufoca. É a preocupação que parece não ter fim. É a injustiça que corrói por dentro. Esses inimigos não aparecem com armas visíveis, mas destroem de dentro para fora, se você não se levanta em oração. É fácil identificar uma batalha quando você enxerga o adversário. Mas a guerra espiritual não se trava com olhos humanos. Paulo escreveu que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra forças que operam nas regiões invisíveis. Essa guerra não se vence com força física, nem com estratégia humana. Ela só se vence com a presença de Deus. E a oração é a arma que nos conecta diretamente ao general do exército celestial. O inimigo invisível age sorrateiro, alimentando dúvidas e fortalecendo fraquezas. Ele não precisa gritar, basta plantar uma ideia. Um pensamento de fracasso pode ser suficiente para roubar a coragem. Uma memória dolorosa pode ser suficiente para prender uma pessoa ao passado. Uma mentira bem construída pode destruir anos de fé. Esse inimigo sabe que não pode vencer o poder de Deus. Por isso tenta atacar a sua mente, tenta quebrar a sua confiança. Você talvez sinta que está perdendo forças sem entender o motivo. Nada aconteceu por fora, mas por dentro há uma batalha. Isso acontece porque muitas guerras são travadas no campo invisível, onde olhos humanos não alcançam. Mas não se engane, só porque você não vê, não significa que não existe. Só porque você não entende, não significa que não está acontecendo. O inimigo trabalha escondido porque sabe que, se fosse revelado, você o venceria pela oração. É por isso que a oração é tão poderosa. Ela ilumina o invisível. Ela revela o que está escondido. Ela traz clareza onde havia confusão. Quando você dobra os joelhos, o inimigo que parecia gigante se mostra pequeno. As correntes que pareciam inquebráveis começam a se soltar. A escuridão que parecia impenetrável é rasgada pela luz. Uma oração sincera tem poder de expor tudo o que o inimigo queria esconder. O inimigo invisível não é invencível. Ele se alimenta do medo,
mas foge diante da fé. Ele cresce na dúvida, mas cai quando a palavra de Deus é declarada em oração. Ele tenta agir na escuridão, mas não pode permanecer quando a luz de Cristo entra no coração. É por isso que não se deve ignorar a batalha invisível. O que não se combate na oração cresce e ganha força, mas o que é apresentado diante de Deus é destruído. O inimigo invisível é real, mas maior é o Deus que luta por você. A cada oração, você enfraquece as estratégias dele. A cada palavra de fé, você corta suas mentiras. A cada clamor, você ergue muralhas de proteção. Não importa quão forte ele pareça, não importa quão silencioso seja seu ataque. Quando você ora, o inimigo invisível não pode permanecer. Ele é forçado a recuar, porque nenhum plano oculto resiste ao poder de Deus manifestado através da sua oração. O grito da alma. Chega um momento em que as palavras comuns já não são suficientes, em que o coração aperta tanto que parece que vai explodir. E tudo o que resta é um clamor que nasce das profundezas da alma. Esse grito não é bonito. Não, é ensaiado. Não segue fórmulas religiosas, mas carrega uma força que nenhuma máscara humana é capaz de conter. É o grito de quem está cansado de lutar sozinho, de quem já não tem mais para onde correr, de quem reconhece que somente Deus pode mudar aquilo que nenhuma mão humana pode resolver. Esse grito não é um sinal de fraqueza, mas sim de dependência. Quando a alma clama, o céu se abre. Foi assim com Ana, quando chorava diante do templo pedindo um filho. Seus lábios se moviam, mas sua voz quase não saía. Era o grito silencioso da alma, tão profundo que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas aquele clamor rasgou os céus, e Deus transformou sua dor em vitória, sua esterilidade em promessa. O grito da alma não precisa ser alto, precisa ser verdadeiro. Deus não mede volume, ele mede sinceridade. Ele não responde ao barulho, ele responde ao clamor genuíno. Quantas vezes você já sentiu esse aperto no peito, essa vontade de explodir em lágrimas sem saber explicar? É nesse momento que você precisa entender que não está apenas chorando, você está orando. As lágrimas são a linguagem da alma. Cada gota é um pedido, cada soluço é uma súplica, cada silêncio pesado é uma palavra que o Espírito Santo traduz diante de Deus. O grito da alma não passa despercebido. Ele sobe como incenso e chega ao trono daquele que pode todas as coisas. Jesus também soltou o grito da alma quando estava na cruz. Ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse clamor não foi fraqueza, foi a expressão mais profunda de dor e entrega. E mesmo diante daquele aparente silêncio, a vitória estava sendo estabelecida. O grito da alma não é o fim, é o início de uma resposta poderosa. O inimigo tenta convencer você de que esse grito é inútil, de que ninguém está ouvindo, de que não faz diferença chorar ou clamar. Mas é mentira. Quando a alma grita, o inimigo treme. Ele sabe que nesse instante você deixou de depender das suas forças e colocou tudo nas mãos de Deus. E quando isso acontece, nenhuma barreira pode resistir, nenhuma cadeia pode permanecer fechada. Por isso, não se envergonhe do grito da sua alma. Não esconda suas lágrimas, não reprima sua dor. Deixe que sua oração seja crua, verdadeira, sem máscaras. Deus não se impressiona com frases bonitas. Ele se move com sinceridade. A oração mais poderosa não é a mais eloquente, é a mais honesta. É aquela que vem carregada de coração. É aquela que nasce quando você não consegue mais fingir que está bem. O grito da alma é o momento em que você entrega o controle, em que admite sua fraqueza, em que se rende completamente. E é nessa rendição que o poder de Deus se manifesta. A oração que nasce desse lugar não é ignorada. Ela é registrada nos céus, guardada diante de Deus, e se torna a chave que abre portas impossíveis. Quando o céu se move. Há um instante misterioso que acontece quando uma oração sincera é feita. Nada muda por fora de imediato, mas no invisível,
Forças celestiais começam a se movimentar. O que parecia imóvel começa a se alinhar. O que parecia fechado começa a se abrir. Uma palavra que sobe do coração até Deus tem o poder de gerar movimento no céu. E quando o céu se move, nada na terra permanece do mesmo jeito. É como se cada oração verdadeira fosse uma chave que destrava portas invisíveis e libera correntes de milagres que descem diretamente sobre a vida de quem clama. Daniel experimentou isso quando orou durante 21 dias. Aos seus olhos, nada acontecia. Parecia que Deus não o ouvia. Mas a resposta já havia sido liberada desde o primeiro dia. Houve uma batalha no mundo espiritual para que a bênção chegasse até ele. Esse detalhe nos ensina algo profundo. Enquanto você ora, há movimentação no céu, mesmo que você não veja. O silêncio aparente não é descaso. É apenas o tempo do céu trabalhando em seu favor. O céu não ignora um coração que clama com fé. Quando o céu se move, o impossível se curva. As leis humanas já não limitam. As circunstâncias não definem mais os resultados. Foi assim quando Pedro estava preso. A igreja orava sem parar. E no meio da madrugada um anjo entrou na prisão, acorrentado entre soldados, e o libertou. Nada disso fazia sentido para a lógica humana. Mas o céu não se move pela lógica. Ele se move pela oração. Cada vez que você clama, o céu organiza, ordena, despedaça muralhas e derruba portas que pareciam eternamente fechadas. Você pode estar orando por algo há anos e achando que nada mudou, mas a verdade é que a cada oração algo se move no invisível. Talvez o inimigo tente segurar, talvez barreiras tentem atrasar, mas o céu não falha. Existe um tempo em que o invisível se manifesta no visível. E quando isso acontece, todos reconhecem que não foi coincidência, não foi acaso, foi a mão de Deus em ação. O céu se move não por palavras bonitas, mas pela fé. Uma oração simples, feita com confiança, tem mais poder do que longos discursos vazios. Quando você diz de coração, Senhor, eu preciso de Ti, o céu inteiro se inclina para ouvir. Não é a força da sua voz que faz o milagre, é a intensidade da sua fé. O céu se move não porque você merece, mas porque Deus é fiel. Ele se levanta em favor dos que clamam. Esse movimento do céu não pode ser impedido por inimigo algum. Nenhuma obra das trevas é capaz de bloquear aquilo que Deus decide liberar. Se Ele determinou vitória, vitória virá. Se Ele determinou livramento, livramento acontecerá. O inimigo pode até tentar atrasar, mas não pode impedir. Porque quando o céu se move, toda a terra se dobra. O que antes parecia sólido se desmancha. O que antes parecia perdido se transforma em esperança. Por isso, nunca subestime uma oração. Nunca ache que ela se perdeu no ar. Enquanto você fala, anjos são enviados, barreiras são derrubadas, cadeias são quebradas. Cada palavra de fé libera poder. Quando o céu se move, você pode não ver no primeiro instante, mas sentirá o impacto no tempo certo. E quando esse impacto chega, nada e ninguém pode negar que foi a mão de Deus agindo a seu favor. As armas quebradas do inimigo. O inimigo sempre se apresenta como alguém armado, como se tivesse ferramentas para destruir sua vida. Mas diante do poder de Deus, todas essas armas se tornam inúteis. Não importa a estratégia que ele levanta, não importa a intensidade do ataque. No momento em que você ora, algo sobrenatural acontece. O arsenal do inimigo é quebrado. Suas armas se despedaçam. E aquilo que parecia invencível perde a força. O que ele planejou para o mal é transformado em cenário de vitória. A Bíblia declara que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso significa que o inimigo pode até preparar suas armadilhas, pode até arquitetar ciladas, pode até tentar erguer muralhas ao redor de você, mas quando o poder de Deus entra em ação, tudo se desfaz. O que era laço se rompe,
O que era corrente se parte. O que era ameaça perde completamente o efeito. Ele se apresenta como forte, mas na verdade, sua força não resiste a uma única oração feita com fé. Foi assim quando os exércitos de Faraó perseguiram Israel até o mar. Eles vinham com carros, cavalos e armas afiadas. O povo, sem saída, parecia condenado. Mas bastou uma ordem do céu e o mar se abriu. O inimigo entrou confiante, armado até os dentes. Mas suas armas não foram suficientes para enfrentar o poder de Deus. O mesmo mar que abriu para salvar o povo foi o mesmo que se fechou para destruir o inimigo. Isso mostra que quando o céu decide agir, não há recurso humano ou infernal capaz de resistir. Você pode estar enfrentando acusações, perseguições, palavras de derrota lançadas contra você. Podem ter se levantado contra a sua família, contra a sua saúde, contra a sua mente. Talvez até pareça que não há saída, que as armas do inimigo são fortes demais. Mas a oração é a chave que muda tudo. Quando você apresenta sua causa diante de Deus, as armas mais afiadas se tornam inúteis. Os planos mais bem elaborados se tornam confusos, e o que era ameaça se transforma em testemunho. O inimigo sempre tenta intimidar mostrando suas armas, mas a oração mostra que a sua confiança não está no que vê, mas naquele que é invisível e todo-poderoso. O inimigo pode até tentar lançar flechas, mas a oração ergue um escudo inquebrável. Ele pode tentar acorrentar, mas a oração abre portas de prisão. Ele pode tentar semear medo, mas a oração traz paz que excede todo entendimento. Cada oração verdadeira é como um martelo que despedaça as armas do adversário e mostra que quem governa é o Senhor. A maior arma do inimigo é a mentira. E a oração quebra isso imediatamente, porque coloca sua mente em sintonia com a verdade de Deus. A mentira diz que você não tem saída, mas a oração revela que Deus já abriu um caminho. A mentira diz que acabou, mas a oração declara que há um recomeço. A mentira diz que você está derrotado, mas a oração proclama que em Cristo você já é mais que vencedor. É por isso que o inimigo teme a oração. Ele pode suportar gritos de desespero, pode suportar tentativas humanas, mas não pode resistir a alguém que ora de verdade, porque toda vez que você ora, suas armas se quebram. Cada palavra sua diante de Deus é uma espada levantada contra as trevas. Cada clamor é um golpe contra os planos do inimigo. Cada súplica é um passo a mais em direção à vitória. E quando o inimigo percebe que suas armas não funcionam contra você, ele é obrigado a recuar. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque a força que está em você vem do Deus, que jamais perde uma batalha. O poder da oração transforma armas afiadas em pó, transforma ameaças em nada e expõe a fragilidade daquele que parecia invencível. Quem ora não teme, porque sabe que todas as armas do inimigo já foram quebradas pelo poder de Deus. Vitórias escritas em segredo. Existem vitórias que não nascem diante das multidões, mas no silêncio do quarto, quando você fecha a porta e dobra os joelhos. Elas não acontecem no palco visível do mundo, mas nos bastidores invisíveis do céu. O que ninguém vê, Deus registra. O que parece apenas um sussurro na madrugada se torna decreto de vitória nos céus. O segredo da força de um homem ou de uma mulher de Deus não está no que eles mostram em público, mas naquilo que fazem escondidos, quando ninguém aplaude, quando ninguém repara, quando ninguém sabe. Jesus mesmo ensinou que quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. E o Pai que vê o que está em secreto recompensará em público. Esse é o mistério da oração. Vitórias gigantescas começam com clamor secreto. Muitas pessoas querem ser vistas como fortes, mas a verdadeira força é construída quando você se humilha diante de Deus, longe dos olhos de todos. O quarto secreto é o campo de batalha, onde o invisível já foi vencido antes de se manifestar no visível. Davi entendeu isso. Muito antes de enfrentar Golias diante do povo,
Ele já tinha enfrentado leões e ursos sozinho no campo. Ele já tinha aprendido a confiar em Deus quando ninguém via. As vitórias secretas o prepararam para a vitória pública. Da mesma forma, suas batalhas pessoais travadas em oração estão escrevendo a história da sua vitória futura. O que você apresenta a Deus em lágrimas no escondido se tornará testemunho diante de muitos. O inimigo não entende o poder do secreto. Ele quer te expor, te humilhar em público, te envergonhar diante de todos. Mas Deus trabalha ao contrário. Ele permite que no silêncio você aprenda a confiar, aprenda a esperar, aprenda a lutar em oração, enquanto o inimigo arma ciladas para te derrubar diante de todos. Deus já está escrevendo vitórias no oculto. E no tempo certo, aquilo que parecia ser sua vergonha se tornará a sua maior exaltação. Vitórias escritas em segredo são aquelas que ninguém comemora com você, porque ninguém sabe que elas aconteceram. São aquelas que acontecem dentro do coração, quando a ansiedade é vencida, quando o medo perde espaço, quando a paz entra onde só havia caos. São vitórias que não saem nos jornais, mas que mudam completamente o rumo da sua vida. São pequenas conquistas interiores que vão moldando você para viver grandes conquistas externas. A cada oração feita em secreto, um novo capítulo é escrito no livro de vitórias que Deus está preparando para a sua vida. O que você acha pequeno, Ele considera grandioso. O que você acha insignificante, Ele transforma em arma poderosa. Nada do que você apresenta em oração é em vão. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum clamor é esquecido. Cada palavra sua diante de Deus é registrada e se torna parte do plano que Ele está desenhando para que você viva a vitória que já foi decretada. Por isso, nunca despreze o valor do secreto. Nunca ache que porque ninguém vê, não vale a pena. O lugar onde ninguém vê é justamente onde Deus mais trabalha. O lugar onde não há plateia é o lugar onde o céu inteiro se inclina para ouvir você. Vitórias escritas em segredo têm mais valor porque não nascem da vaidade, mas da dependência. Não nascem do desejo de aplausos, mas da entrega completa a Deus. E quando chegar o tempo certo, quando o céu decidir revelar no visível o que já está escrito no invisível, todos verão o que você sempre soube, que Deus jamais deixou de ouvir sua oração e que cada vitória já estava decretada no secreto antes mesmo de se manifestar diante dos homens. A força de uma palavra simples. Há momentos em que não conseguimos formular grandes discursos diante de Deus. A dor é tão intensa, a situação tão pesada, que tudo o que sai da boca é uma palavra curta, quase um sussurro. E é justamente aí que o poder se revela. Porque para o céu não é o tamanho da frase que importa, é a sinceridade do coração que a pronuncia. Uma única palavra, dita com fé, pode mover montanhas que pareciam inabaláveis. Quando você diz, Senhor, ajuda-me, essa oração atravessa o universo e chega diretamente ao trono de Deus. Foi assim com Pedro quando começou a afundar nas águas. Ele não fez um discurso elaborado, não construiu uma oração longa. Tudo o que ele disse foi, Senhor, salva-me. 3 palavras carregadas de urgência, dependência e fé. E naquele instante, a mão de Jesus o segurou. Isso prova que não é a complexidade da oração que faz o céu se mover, mas a verdade que ela carrega. Uma palavra simples dita com fé tem mais poder do que 1000 palavras vazias. Muitos acreditam que precisam de rituais, repetições ou expressões bonitas para que Deus os ouça. Mas a realidade é que o Pai conhece a voz de cada filho. Ele reconhece o clamor mesmo quando não há eloquência. Ele entende a lágrima, o suspiro, o sussurro. Ele se move não pelo brilho das palavras, mas pela força da fé. Por isso, nunca subestime uma oração curta. Nunca ache que porque você só conseguiu dizer "me ajuda", isso não foi suficiente. No reino espiritual, essa pequena palavra
pode desencadear um terremoto de milagres. O inimigo quer convencer você de que precisa de muito para ser ouvido. Mas a verdade é que o poder de Deus se manifesta em coisas simples. Foi uma pedra na mão de Davi que derrubou o gigante. Não uma espada gigante. Foi um fio de azeite multiplicado que sustentou uma viúva. Não um estoque inteiro de recursos. Foi uma palavra de ordem que abriu o mar. Não uma estratégia militar. Da mesma forma, é uma palavra simples em oração que pode mudar completamente o destino da sua vida. A força da palavra simples está no coração de quem a pronuncia. Quando a alma grita em silêncio e a boca apenas balbucia um Senhor, o céu entende o peso do pedido. Quando você diz apenas cura-me, ele já conhece a profundidade da dor. Quando você clama livra-me, ele já envia os anjos. Cada palavra dita diante de Deus tem eco no céu. Nenhuma delas se perde. Nenhuma delas é ignorada. A palavra simples não é menor porque é curta. Ela é maior porque é pura. Deus não está interessado em frases longas que impressionam os homens. Ele está interessado em palavras curtas que vêm carregadas de verdade. A fé não precisa de enfeites. Ela precisa apenas de sinceridade. É por isso que a oração mais curta muitas vezes é a mais poderosa, porque ela brota diretamente do coração sem passar pela vaidade. Se hoje você não encontra palavras, se sente que não consegue orar como gostaria, lembre-se, uma palavra basta. Um Senhor sussurrado com fé tem poder de sacudir os céus. Uma frase curta pode mudar sua história. A força não está na extensão da oração, mas na confiança de quem ora. E quando essa confiança é depositada em Deus, até a menor palavra se torna a maior arma contra o inimigo. A oração que derruba gigantes. Existem momentos em que a vida coloca diante de você desafios que parecem maiores do que tudo o que já enfrentou. São gigantes que zombam da sua fé, ameaçam sua paz e tentam paralisar seus passos. Esses gigantes podem ter rosto de dívidas impagáveis, diagnósticos impossíveis, perseguições cruéis ou sentimentos de inferioridade que gritam mais alto do que a sua coragem. Eles se levantam para dizer que você não pode, que não vai conseguir, que nunca vencerá. E é justamente aí que a oração se torna a pedra que derruba o gigante. Davi entendeu isso diante de Golias. Ele não tinha armadura, não tinha espada, não tinha a força física de um guerreiro treinado. O que ele tinha era fé no Deus que ouvia sua oração. Enquanto todos viam o tamanho do inimigo, Davi via o tamanho do Deus que caminhava com ele. Sua oração foi simples. O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele também me livrará deste gigante. Essa declaração de fé foi suficiente para liberar poder do céu e transformar uma pedra comum em arma de vitória. Assim também acontece com você. Os gigantes que zombam da sua vida não caem com estratégias humanas, não caem com autossuficiência, não caem com desespero. Eles caem quando você apresenta sua causa diante de Deus em oração. Cada vez que você clama, sua fé cresce e sua visão muda. Você deixa de ver o tamanho da ameaça e passa a enxergar o poder ilimitado do Deus que nunca perdeu uma batalha. O inimigo tenta parecer maior para gerar medo, porque ele sabe que o medo paralisa. Mas a oração tem o poder de trocar o medo pela confiança. Quando você ora, sua mente é fortalecida, seu coração é cheio de coragem e sua boca declara vitória antes mesmo dela acontecer. Essa é a arma que o gigante não suporta. Alguém que acredita em Deus mais do que acredita no tamanho da luta. Não importa qual seja o gigante que está diante de você hoje. Ele pode ter se erguido por anos, pode parecer inabalável, pode ter feito muitos desistirem. Mas um coração que ora derruba gigantes que pareciam invencíveis. Porque a oração não é lançada apenas para o alto. Ela é dirigida diretamente ao trono de Deus. E quando ele se levanta, nenhum gigante permanece em pé. A oração que derruba gigantes é aquela que nasce da confiança de que a vitória já foi decretada antes mesmo da luta começar.
Ela não se apoia em números, em recursos ou em lógica, mas na certeza de que Deus honra aqueles que o buscam. Quando você ora, está entregando a pedra nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele sabe exatamente onde lançá-la para que o gigante caia. E quando o gigante finalmente cai, todos reconhecem que não foi sua habilidade, não foi sua inteligência, não foi sua força. Foi o poder de Deus respondendo à sua oração. E essa vitória não apenas liberta você, mas inspira todos ao redor a confiarem também no Deus que derruba gigantes. Cadeias que se rompem. Existem prisões que não têm grades de ferro, mas que aprisionam a alma. São cadeias invisíveis feitas de medo, vícios, traumas, mágoas, culpa e pensamentos que repetem sempre a mesma frase: você nunca será livre. Essas cadeias mantêm pessoas presas em ciclos de derrota, em relacionamentos que destroem, em escolhas que escravizam. E o mais cruel é que muitas vezes ninguém vê. Por fora a vida parece normal, mas por dentro existe um coração aprisionado. O inimigo se alimenta desse cativeiro, porque sabe que enquanto você está preso, não consegue avançar para viver o propósito que Deus preparou. Mas a oração tem o poder de quebrar essas correntes. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Eles foram açoitados, acorrentados e lançados na parte mais escura da cadeia. O cenário era de derrota. O corpo estava marcado pela dor, e os guardas tinham certeza de que eles não sairiam de lá. Só que no meio da madrugada, ao invés de se calarem, eles começaram a orar e cantar louvores. De repente, o lugar tremeu. As portas se abriram e as correntes caíram. Isso não foi obra de mãos humanas. Foi o céu respondendo à oração. Assim acontece com você. Quando tudo parece perdido, quando você sente que não tem saída, quando as correntes apertam cada vez mais, o caminho não é desistir, é orar. Porque a oração alcança lugares onde suas mãos não chegam. Ela invade prisões que pareciam invioláveis e abre portas que pareciam eternamente fechadas. A oração libera um terremoto espiritual que derruba os alicerces das prisões invisíveis e quebra as cadeias que o inimigo tentou usar para te manter cativo. As cadeias podem ter sido construídas ao longo dos anos. Elas podem estar firmadas em palavras de maldição que você ouviu, em marcas que você carrega, em escolhas erradas que você fez. Mas nenhuma delas é mais forte do que o poder de Deus. Não importa há quanto tempo você esteja preso, não importa o quão apertadas sejam as correntes, quando você se levanta em oração, essas prisões não resistem. O inimigo não pode manter preso aquele que Deus decidiu libertar. E a libertação não é apenas para você. Quando Paulo e Silas oraram, não foram apenas suas cadeias que caíram, mas as de todos que estavam ali. Isso mostra que a sua oração não liberta apenas sua vida, mas também alcança os que estão à sua volta. Sua família pode ser liberta, seus amigos podem ser alcançados, pessoas que você nem imagina podem ser transformadas pela força de uma oração feita em fé. Por isso, nunca aceite as cadeias como parte da sua vida. Nunca ache que nasceu para viver preso, derrotado, acorrentado. A liberdade já foi conquistada por Jesus, e a oração é o meio pelo qual essa vitória se manifesta. Cada vez que você ora, uma corrente se enfraquece. Cada vez que você clama, um cadeado é quebrado. Cada vez que você insiste em buscar a presença de Deus, o inimigo perde mais uma prisão. As cadeias que hoje te aprisionam são temporárias. O poder de Deus é eterno. E quando você ora, o eterno invade o temporário e muda tudo. Onde havia grilhões, haverá liberdade. Onde havia dor, haverá cura. Onde havia escuridão, haverá luz. Porque cadeias sempre se rompem diante da oração de um coração que acredita. Luz na escuridão mais densa. Existem momentos em que a escuridão parece dominar tudo ao redor. É aquele tempo em que nenhuma solução aparece, em que os dias são pesados e as noites longas demais. É a fase em que você olha para frente e não vê caminho, olha para trás e só enxerga dor.
olha para os lados e não encontra apoio. Essa escuridão pode ser causada por perdas, doenças, traições, fracassos ou simplesmente pelo vazio da alma. E quando ela se torna densa, o inimigo sussurra que não há saída, que não há esperança, que você nasceu para viver sem luz. Mas a oração é como uma chama que acende no meio da noite mais escura. Não importa quão densa seja a escuridão, uma única fagulha é capaz de romper o vazio e revelar que ainda há direção. A oração é a luz que guia passos trêmulos, que aquece corações frios, que mostra que você não está sozinho. Quando você se ajoelha e clama, mesmo sem forças, o céu responde com claridade. Não é sempre que a luz ilumina todo o caminho de uma vez. Muitas vezes ela mostra apenas o próximo passo, mas é suficiente para manter você andando. Foi assim com o povo de Israel no deserto. Durante a noite, Deus era uma coluna de fogo que iluminava e aquecia. Eles não estavam no palácio, não estavam em terras férteis, estavam no deserto, o lugar mais hostil possível. Ainda assim, a luz de Deus não os abandonou. Essa é a promessa da oração. Quando você clama, mesmo no deserto, a luz do Senhor se manifesta e garante que você não se perca no meio da escuridão. A escuridão pode até tentar esconder a saída, mas ela nunca pode apagar a luz que vem de cima. Quando você se volta para Deus em oração, a chama se reacende dentro de você. É como se a presença dele iluminasse os recantos mais escondidos da alma, revelando que há esperança onde parecia haver apenas caos. Essa luz não é fraca, não é instável, não depende das circunstâncias. Ela é firme, constante e suficiente para vencer qualquer sombra. O inimigo deseja que você acredite que a escuridão é definitiva, mas a verdade é que a luz sempre vence. Sempre. A oração é a forma de declarar ao céu que você escolhe caminhar na direção da luz, mesmo quando tudo ao redor parece gritar trevas. Cada vez que você ora, uma nova chama se acende. Cada vez que você insiste em falar com Deus, a luz aumenta e a escuridão perde espaço. O mais poderoso é que essa luz não apenas ilumina você, mas também reflete nos que estão à sua volta. Sua oração pode ser a chama que aquece a casa inteira, que encoraja os desanimados, que levanta os que caíram. A sua luz, acesa pela oração, pode se tornar farol para quem está perdido. A chama que você mantém viva diante de Deus pode ser a resposta para aqueles que não sabem mais como orar. Não importa quão densa seja a escuridão que você enfrenta agora. Não importa o que o inimigo tenha tentado apagar dentro de você. Se hoje você decidir orar, a luz voltará a brilhar. E essa luz não apenas iluminará seu caminho, mas mostrará a todos que as trevas nunca tiveram poder sobre aqueles que permanecem em oração. Oração como escudo invisível. Existe um mistério que envolve a oração. Cada palavra dita com fé se torna uma proteção real, ainda que invisível aos olhos humanos. É como um escudo que se ergue ao redor de quem clama, barrando ataques, desviando setas, anulando planos que jamais chegariam ao conhecimento humano. O inimigo pode preparar emboscadas, pode tentar lançar dardos de dúvida, pode arquitetar situações para enfraquecer a sua fé, mas quando há oração, cada ataque é bloqueado antes de encontrar o alvo. O escudo invisível da oração não se desgasta, não enferruja, não falha. Ele permanece firme enquanto você permanece em comunhão com o Deus que nunca perde batalhas. Foi isso que aconteceu com Daniel. Seus inimigos tentaram destruí-lo. Criaram decretos, manipularam leis e o lançaram na cova dos leões. Aos olhos humanos, ele estava desprotegido, vulnerável, condenado. Mas havia algo que ninguém via: o escudo da oração. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Esse hábito não apenas sustentava sua fé, mas também o envolvia em uma proteção sobrenatural. Quando os leões se aproximaram, encontraram um homem cercado pela presença de Deus. Nenhum dente pôde tocá-lo, porque o escudo invisível da oração o guardava.
Esse mesmo escudo está disponível para você. Talvez os ataques hoje não venham em forma de leões, mas em forma de palavras que ferem, de acusações injustas, de notícias que abalam, de pensamentos que corroem. Talvez sejam tentações que parecem irresistíveis, ou medos que se multiplicam a cada dia. Mas quando você ora, o escudo se ergue. Ele não impede que os ataques sejam lançados, mas garante que eles não atinjam o coração. Ele desvia as setas que viriam para ferir, absorve os impactos que poderiam destruir e mantém você de pé em meio à guerra. O inimigo sabe que não pode romper esse escudo, por isso tenta impedir que você ore. Ele vai distrair você, cansar, você fazer com que acredite que orar não faz diferença. Mas a verdade é que cada oração é uma camada a mais dessa proteção. Quanto mais você ora, mais forte se torna o escudo. E mesmo que você não perceba, o céu inteiro se mobiliza para te guardar. Esse escudo não é apenas defesa, ele também é sinal de autoridade. Quando você ora, não está apenas se protegendo, está declarando ao mundo espiritual que pertence ao Deus Altíssimo, que está debaixo da cobertura daquele que reina sobre todas as coisas. Essa declaração assusta o inimigo, porque o lembra que ele não pode tocar em quem está guardado pela presença de Deus. Há guerras que você nunca saberá que existiram, porque foram vencidas pelo escudo da oração, antes mesmo de te alcançarem. Há acidentes que nunca aconteceram, portas que nunca se fecharam, doenças que nunca se desenvolveram, simplesmente porque você estava guardado por esse escudo invisível. Ele não é visível, mas é real. Não pode ser explicado pela lógica, mas é confirmado pela experiência. Por isso, nunca subestime o valor da oração. Cada vez que você clama, não apenas fala com Deus, mas também se reveste de proteção. Cada palavra dita diante do Senhor é como uma muralha erguida ao seu redor. Você pode não ver, mas sentirá a diferença. Porque onde há oração, há escudo. Onde há escudo, há segurança. E onde há segurança, há certeza de que nenhum ataque do inimigo prevalecerá. Deus que vence sem espada. As maiores vitórias da história não foram conquistadas com armas humanas, mas com a intervenção direta de Deus em resposta à oração. Ele não precisa de espada, exército ou poder terreno para derrotar inimigos. Ele é suficiente em si mesmo, e quando decide agir, até o mais poderoso adversário se dobra. O segredo é entender que a oração não é apenas um pedido, mas uma entrega completa, que reconhece que a força de Deus é maior do que qualquer estratégia humana. Foi isso que Josafá descobriu quando enfrentou um exército numeroso que vinha contra Judá. Ele não tinha soldados suficientes, não tinha recursos, não tinha condições de vencer pela lógica. O que ele fez? Convocou o povo para buscar a Deus em jejum e oração. Enquanto clamavam, o Senhor disse: "Esta batalha não é de vocês, mas minha." Quando chegaram ao campo, encontraram os inimigos derrotados. Eles mesmos se destruíram entre si, sem que uma espada de Israel fosse levantada. Essa é a prova de que a vitória vem de cima, não da terra. Você pode estar tentando lutar suas batalhas com sua própria força, acumulando estratégias, calculando possibilidades, gastando energia. Mas há guerras que não se vencem com esforço humano. Há guerras que só se vencem quando você reconhece que pertence ao Senhor. Quando você ora e entrega a batalha, Deus assume o controle. E quando Ele assume, não há inimigo que permaneça de pé. Ele não precisa de recursos humanos para vencer, porque o poder dele é ilimitado. O inimigo quer que você acredite que precisa de armas iguais às dele para lutar. Quer que você se desgaste tentando vencer com as mesmas ferramentas que ele usa: manipulação, engano, força bruta. Mas a oração é a arma que muda o jogo. Ela tira a batalha do campo humano e a coloca no campo sobrenatural, onde Deus sempre vence. É por isso que a oração assusta tanto o adversário.
porque ela o lembra de que ele nunca terá poder contra quem confia no Senhor. Deus que vence sem espada é o mesmo que abre mares sem ferramentas, que derruba muralhas sem máquinas de guerra, que alimenta multidões com apenas alguns pães, que ressuscita mortos com uma única palavra. Ele não precisa da lógica, porque ele é o próprio autor da vida. Ele vence sem espada, porque sua palavra é suficiente para desfazer todo ataque, anular todo plano, destruir todo inimigo. Quando você entende isso, sua oração muda. Você não ora mais com medo, você ora com confiança. Você não pede apenas por ajuda, você declara vitória em nome daquele que já venceu. Você não se sente mais sozinho, porque sabe que aquele que luta por você não perde batalhas. A espada do inimigo pode brilhar, mas nunca será capaz de cortar o plano que Deus estabeleceu para sua vida. E quando a vitória chega, todos reconhecem que não foi pela sua força, não foi pela sua habilidade, não foi pelo seu talento. Foi Deus, e somente Ele quem venceu. É assim que o nome do Senhor é glorificado, quando as vitórias acontecem de maneira tão impossível que ninguém pode negar a mão de Deus. E é isso que a oração faz. Tira a glória das mãos humanas e coloca todo o crédito no Deus que vence sem espada. A transformação do coração. Quando você ora, algo muito maior do que circunstâncias externas começa a acontecer. Antes mesmo de Deus mudar o cenário ao seu redor, Ele começa a mudar você por dentro. A oração não é apenas um meio de pedir vitórias, mas o processo que transforma o coração. Enquanto você fala com o Pai, Ele molda sua mente, fortalece sua fé, troca desespero por paz e medo por confiança. A oração não apenas vence o inimigo, ela molda o guerreiro. É por isso que muitos saem da oração diferentes de como entraram, mesmo que nada tenha mudado do lado de fora. A dor ainda existe. Os problemas ainda não foram resolvidos, mas o coração já não é mais o mesmo. O peso parece mais leve, a mente mais clara. A esperança reacende. Essa transformação é a maior prova de que a oração é viva e eficaz. Porque mesmo quando a resposta não chega de imediato, o próprio orar já é resposta. Moisés experimentou isso quando subia ao monte para falar com Deus. Toda vez que descia, seu rosto brilhava de tal forma que ninguém conseguia olhar diretamente para ele. Isso mostra que o contato com a presença de Deus transforma, deixa marcas visíveis, muda a postura, altera o interior. A oração faz você carregar no semblante a luz de quem esteve diante do Criador. É impossível orar de verdade e continuar sendo a mesma pessoa. O inimigo odeia essa transformação, porque ele sabe que um coração fortalecido é inabalável. Ele pode tentar levantar tempestades, mas não consegue derrubar alguém que tem paz interior. Ele pode tentar semear dúvidas, mas não consegue desestabilizar alguém que já foi marcado pela confiança em Deus. Quando o coração é transformado pela oração, a pessoa não apenas sobrevive às lutas, ela se torna testemunho vivo de vitória. A transformação do coração também nos ensina a enxergar as coisas com outros olhos. Aquilo que parecia intransponível passa a ser visto como oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Aquele que antes se sentia vítima passa a se ver como vencedor. Aquele que antes apenas pedia passa a agradecer. Essa mudança de perspectiva é obra da oração, porque é impossível olhar para Deus e continuar enxergando a vida do mesmo jeito. Esse processo também nos prepara para vitórias maiores. Deus não entrega promessas a corações despreparados. Por isso, muitas vezes, antes de mudar o que está ao redor, Ele muda você por dentro. Ele trabalha no caráter, fortalece a fé, destrói o orgulho, ensina a depender. Quando o coração é moldado, então sim, a vitória externa chega, porque já existe maturidade para vivê-la sem se perder. A oração transforma lágrimas em sementes. Cada choro diante de Deus não apenas pede por mudança, mas já planta algo novo dentro de você.
a paciência cresce, a fé se aprofunda, a esperança floresce. O coração, que antes era marcado pelo desespero, passa a ser um coração firmado em paz. E essa transformação é a maior prova de que a oração nunca é em vão. Por isso, quando você orar, não espere apenas que o mundo ao redor mude. Espere que o seu coração seja transformado primeiro. Espere sair mais forte, mais firme, mais confiante. Espere ser moldado de tal forma que, mesmo em meio à batalha, você caminhe com a certeza de que já venceu. Porque a oração não é apenas o caminho para a vitória. Ela é a própria vitória acontecendo dentro de você. A vitória final é sua. Tudo o que foi dito até aqui aponta para um destino certo. Quando você ora, a vitória não é apenas possível, ela é garantida. Não importa a intensidade da batalha, a altura da muralha, a força do inimigo ou o tempo de espera. A palavra de Deus não falha, e Ele mesmo prometeu que nenhuma oração feita com fé seria ignorada. A vitória pode não vir no tempo que você deseja, pode não acontecer do modo que você imaginou, mas ela virá, porque a fidelidade de Deus é inabalável. Ele não se esquece de uma lágrima, não ignora um clamor, não despreza um coração que se rende. O inimigo tenta gritar que você já perdeu, tenta mostrar sinais de derrota ao seu redor, tenta usar o silêncio para convencer você a desistir. Mas lembre-se, a batalha não termina quando o inimigo diz que acabou. Termina quando Deus declara que você venceu. E Ele já decretou em Cristo que você é mais do que vencedor. O sangue derramado na cruz foi a prova definitiva de que nenhum inimigo poderá te derrotar. A vitória já foi conquistada, e a oração é o caminho para trazê-la à sua realidade. Cada oração que você faz é um passo rumo a essa vitória. Cada clamor é um tijolo derrubado das muralhas que tentam te cercar. Cada lágrima é um registro no livro da vida, mostrando que você não desistiu. E o Deus que vê em secreto é o mesmo que trará à luz a resposta em público. Ele transformará sua luta em testemunho, sua dor em força, seu deserto em caminho de águas vivas. A vitória final é mais do que um sonho. É uma promessa já assinada pelo próprio Deus. A oração garante que mesmo quando tudo parece perdido, o fim da história já está escrito. Não será derrota, não será fracasso, não será vergonha. O fim será glória, será honra, será libertação, será exaltação do nome do Senhor através da sua vida. O inimigo pode até se levantar, mas cairá diante da presença de Deus. Ele pode até tentar atrasar, mas nunca poderá impedir o que já foi determinado. Por isso, não desista, não retroceda, não silencie sua oração. Continue firme, porque o céu se move a cada clamor. Continue crendo, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Continue orando, porque cada palavra sua é como uma semente lançada em solo fértil, que no tempo certo florescerá em vitória. A vitória final não será apenas uma conquista sua, mas será também um testemunho poderoso que mostrará a todos que o poder de Deus é real e que a oração nunca falha. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e entenderá que cada silêncio, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração aparentemente ignorada foram, na verdade, os degraus que te conduziram até o cumprimento da promessa. E diante da vitória final, você não terá dúvidas. Foi o Senhor quem lutou por você. Foi Ele quem quebrou as armas. Foi Ele quem moveu o céu. Foi Ele quem transformou sua dor em triunfo. E ninguém poderá roubar de você a certeza de que a vitória final já é sua em Cristo Jesus.